Quero começar falando sobre essa nova camisa do Cruzeiro para a sequência da temporada, onde assim, já tinha sido divulgado pelo Everton Guimarães que o Cruzeiro teria mais um uniforme para a sequência desse ano agora, né? E assim, eu fico até meio que surpreso com a notícia de que o Cruzeiro realmente vai lançar uma camisa em homenagem ao acesso de volta à Série A. No caso aí, o Cruzeiro deve utilizar pelo menos um jogo, né, nessa Série B, de acordo com o diretor da Raposa, o Lene Franco, que é responsável por essa área de negócios aí do Cruzeiro. Então a Raposa então vai lançar essa camisa, que seria a celebração ao acesso, e deve utilizar pelo menos em um jogo na Série B. O que eu fiquei surpreso nessa questão é que assim, o Cruzeiro lançou a camisa da Adidas, né, tem um pouco mais do que 9 dias, 10 dias. Então, para ter esse lançamento e ainda jogar um jogo do Brasileirão com essa camisa, eu acho mesmo, para falar a verdade, só no último jogo mesmo contra a equipe do CSA, né? Porque a expectativa é de que seja um jogo dentro de casa, vai ter agora esse dia 18, daqui uma semana, não deve dar tempo. E será que compensa lançar fora de casa, né? Eu acho que não. Então, na minha opinião, só se fosse nesse jogo contra o CSA, lá no dia 6 de novembro. Então, o Cruzeiro teria menos do que 26 dias aí para fazer esse lançamento e jogar uma vez ainda com ela, né? Então, lembrando que ainda tem, no caso, a camisa rosa que foi lançada há pouco tempo atrás. Mas até a Adidas mesmo tem se complicado nessa questão, que, por exemplo, o Cruzeiro esgotou as camisas rosas todas, antes ali de... se eu não me engano, a camisa foi lançada numa segunda-feira, ia ter jogo do Cruzeiro na quarta. Na quarta não tinha mais nenhuma camisa do Cruzeiro, nem no Mineirão, né, nas lojas oficiais. Eu acho que o Cruzeiro perdeu bastante com esse lançamento, ao invés de ter feito uma remessa maior, né, porque aí teria que encomendar. Às vezes o cara tá ali na hora querendo comprar, passa 2, 4, 5 dias, uma semana, ele nem lembra mais disso e acaba perdendo aí o Cruzeiro o faturamento. Então, com essa nova camisa, eu tenho mais certeza, né, que vai ser um grande sucesso, como foi a 1 desse ano, que saiu aí, no caso, bem diferente, e que eu gostei bastante, em homenagem também ao símbolo antigo aí do Cruzeiro, o primeiro escudo, essa branca aqui também, que foi um grande sucesso, além também do uniforme 3 da Raposa, que foi lançado aí, no caso, nesse ano, que foi um sucesso também do uniforme. O 3 podemos considerar o uniforme da Copa do Mundo, tá? Que o Cruzeiro chegou a utilizar só em 2 partidas, e agora esse último rosa que jogou contra o Ituano. E eu quero saber a sua opinião, o que você espera desse novo uniforme? E até o Lene Franco, né, falou o seguinte em entrevista ao Globo Esporte: o projeto está bem encaminhado e temos os últimos detalhes para finalizar nos próximos dias. A ideia é ter essa camisa também como peça de colecionador para simbolizar, né, no caso, o início desse projeto. É uma camisa da mesma qualidade da camisa de jogo, a ideia é um simbolismo diferente, mas é uma camisa de jogo mesmo, fecha aspas. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião. Dando sequência, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Igor Gomes, meio campista aí do São Paulo, que de acordo com o portal o Raposa Mil Grau, lá no seu Instagram, que posta aí notícias do Cruzeiro, a Raposa teria primeiro contato assim com o jogador para saber, né, a condição ali, como que está essa questão contratual dele junto ao São Paulo. O Cruzeiro não procurou para fazer proposta oficial, só para saber, né, só uma consulta. Isso é normal, tá? Até porque esse tipo de consulta não me surpreende. Eu acho que todos os times do Brasil aí que tem uma condição de pagar uns 350 mil por mês para um jogador deve ter procurado pelo menos seus representantes para entender um pouco a história. E assim, até mesmo eu acompanho o Nicola aí tem muito tempo, ele sempre vem tocando nessa tecla de que o jogador tem contrato até o final do mês de abril, ou seja, desde o mês passado, de setembro, ele já pode assinar assim, um pré-contrato. Então, o jogador já foi procurado por vários times no Brasil. Um deles, o mais interessado, seria o São Paulo, o Botafogo, disposto a pagar um valor até em compensação para o São Paulo, ou uma luva para o jogador muito alta e um salário alto, mas o jogador não quis, né? O sonho dele e da família é ir para a Europa, e ele sente que está pronto para isso. Até na última janela, se não me engano, de julho de 2021, ele foi especulado em alguns times da Premier League, no West Ham, por exemplo, e eu acho ele um baita jogador, tá? Assim, quem sabe o Ronaldo procurando ele, o Cruzeiro apresentando um bom projeto, não possa balançar aí um pouco o jogador, né? Mas na minha opinião, ele tem essa identificação com o São Paulo, revelado na base, eu acho que ele não sairia de graça para um time do futebol brasileiro. Acho que ia ficar muito ruim para ele, e vamos ver, né, se ele já recusou também propostas financeiras superiores, essa do que o Cruzeiro poderia. Vamos ver se realmente se aparecer uma proposta de peso aí do futebol europeu. Eu acho muito difícil ele ficar no Brasil. 23 anos de idade, nesse ano baita número pelo São Paulo, é um dos mais queridos pelo Rogério Ceni, apesar de que ele errou um pouco ali em alguns jogos da Sul-Americana, da reta final do Brasileiro, e tem sido muito criticado. 54 partidas, 1 gol e 5 assistências pelo São Paulo. Ele joga no profissional desde 2018, quando estava ali com 18 para 19 anos de idade, né? Então é um jogador com 23 anos, com mais do que 200 jogos com a camisa do São Paulo, né? Se não for mais de 200, pelas minhas contas aqui tá quase isso. E aí somou também no total seus 10
gols marcados e outras 16 assistências, bons números, um jogador que não é um meio ofensivo, joga mais ali como meia central, né, como se fosse o Neto Moura com um pouco mais de liberdade. Eu acho que o Igor Gomes aqui no Cruzeiro encaixaria nesse time do Pesolano como uma luva, então vai depender aí dele e dos seus representantes, que vão querer para sua carreira, mas uma excelente opção aí para o Cruzeiro, na minha opinião, até porque está nessa fase final de contrato e quero saber a sua opinião aqui embaixo, torcedor do Cruzeiro, o que você acha, né, dessa ideia aí de ter o Igor Gomes para a próxima temporada, já acompanhar alguns jogos dele, o que você acha do jogador do São Paulo, deixa aqui embaixo a sua opinião. Dando sequência aqui, quero falar sobre uma notícia que me pegou de surpresa, mas já era de se esperar, que é no caso aí do Rafael Sobis acionando o Cruzeiro na Justiça, cobrando 2,2 milhões de reais. Lembrando que esse valor é referente a salários atrasados, FGTS e também, no caso, verbas rescisórias do atacante junto ao Cruzeiro. Só lembrando que, de acordo com o Globoesporte.com, o Sobis já havia entrado na Justiça do Trabalho cobrando 3 milhões e 200 mil reais, mas ele acabou acertando, né, para assinar com o clube antes desse início da segunda etapa pela Raposa, dando fim a esse pedido de 3 milhões e 200. Então acabou que ficou tranquilo, mas ainda sobrou nessa pendência de 2 milhões e 200, então não se soma com aqueles 3 milhões e 200 com mais 2 milhões e 200. Agora é só essa última cobrança de 2 milhões e 200 mil reais. E assim, o Rafael Sobis está no direito, né, porque não é, por exemplo, ele falando, inventando moda, igual o Dedé, né, falando algumas coisas ali que até o juiz, no caso, até puniu o Dedé porque ele estava falando algumas coisas exageradas. É claro, o Cruzeiro não é um santo, tá devendo o salário pro Dedé, por exemplo, que eu estava citando aqui, obviamente tem que pagar, e pro Rafael Sobis também, né? Então, se estão devendo, tem que cobrar mesmo e o Cruzeiro tem que pagar, nem que seja aí a longuíssimo prazo. No total, o Rafael Sobis aqui pelo Cruzeiro fez 177 partidas com 37 gols marcados. No caso, decidiu aposentar aqui no Cruzeiro, e o jogador que ainda é bem ativo nas redes sociais, até fazer aí uns créditos para ele, que tá sempre postando lá no seu Instagram. Então vendo se ele vai viajar mesmo de moto, que ele falou que quando aposentar ia viajar. Talvez ele já deve ter até viajado, acabou não postando nada, mas um jogador aí que tem 37 anos de idade, pelo Cruzeiro no último ano 42 partidas, 3 gols e 4 assistências. Sem dúvidas, o melhor ano dele foi naquele 2017, né? Com 50 partidas, 13 gols. Acabou deixando o Cruzeiro em 2018, depois de 38 partidas, 7 gols marcados e 4 assistências. Foi importante para o Cruzeiro em 2020, quando ele salvou praticamente do rebaixamento, né? Ele chegou, ajudou o Cruzeiro a sair do 19º para o 13º lugar, fazendo 6 gols em 16 partidas. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa pedida do Rafael Sobis e um jogador que aposentou, né, no caso, na temporada passada. Vou começar assim sobre esse novo reforço chegando no Cruzeiro para a próxima temporada, que é o goleiro Anderson, ele que tem 23 anos de idade e que estava, né, em fim de contrato com o Atlético Paranaense e vai chegar para o Cruzeiro, de acordo aí com o Globo Esporte, de um contrato por 2 anos de duração. Informação confirmada primeiramente pelo Thiago Fernandes e também pelo Samuel Venâncio. Então, no caso, na noite de ontem já teve essa notícia, acabou vazando, né, que o Cruzeiro assinou um pré-contrato aí com o jogador. O Anderson, que surgiu na base ali, no caso do Palmeiras, quando ele começou muito novo, desde a equipe sub-16, e depois disso rodou bastante antes de chegar, no caso, ao Furacão, que ele passou aí pelo Palmeiras em 2018 mesmo, pela equipe sub-18. Ele fez 44 jogos, jogando aí Copa do Brasil, Brasileirão e até a Copa São Paulo pelo Palmeiras. Depois disso, jogou profissionalmente pelo Santa Cruz em 2019. Ele fez 36 partidas naquele ano, emprestado no caso pelo Palmeiras. Depois disso, chegou 2019, na reta final do ano, ele assinou em definitivo com o Atlético Paranaense e jogou 5 partidas no Campeonato Estadual de 2020. Vocês vão lembrar que o Atlético mesmo só joga o Campeonato Paranaense, ainda mais as primeiras fases, com o time todo reserva, então o Anderson sempre teve espaço nesse time, no caso alternativo do Furacão. Em 2020 ele ainda foi emprestado para o Náutico na reta final da Série B e fez uma boa reta final também daquele ano, com 16 atuações pela equipe do Náutico, inclusive enfrentou o Cruzeiro, né, em uma oportunidade. Em 2021, no ano passado, jogou 8 jogos pelo Atlético e também mais 11 partidas pelo Náutico, onde ele chegou para a disputa também da Série B. Nesse ano, ele jogou 13 jogos pelo Atlético, foi o ano que ele mais jogou. Porém, 9 dessas partidas foram no Campeonato Estadual. Então, depois ele mesmo, na Série A, ele teve apenas 2 atuações, a maioria delas porque o Bento, né, que é o goleiro principal, estava jogando com mais frequência e o Anderson meio que virou reserva imediato. Como o vínculo dele estava se encerrando, o vínculo que ele assinou no início de 2020 e até o final de 2022, então vai ficar livre no mercado e o Cruzeiro já assinando assim esse pré-contrato com o jogador, que deve ter um vínculo de 2 temporadas e eu achei uma boa opção, tá? Até estava vendo aqui alguns lances dele, parece ser realmente um goleiro muito bom e é muito novo, 23 anos de idade,
24 anos, melhor dizendo, para um jogador já é novo, imagina para um goleiro que joga até os 36, 37 tranquilamente. Então vejo como uma boa aposta também, jogador aí que no caso tem 1,96 m de altura, uma altura aí bem interessante também para o goleiro, e um contrato que não vai ser tão longo assim, né, 2 anos, deve aí assumir a posição de reserva imediato, que é justamente sobre isso que eu quero falar também, sobre essa chegada, um efeito cascata que podemos esperar aqui no Cruzeiro. Lembrando que o Gabriel Mesquita, eu até pensava que ele estava emprestado pelo Guarani, mas não foi isso, né, é porque ele não jogou nesse ano, então até as informações que eu trouxe para vocês dele era só no início do ano quando ele foi contratado. Ele assinou em definitivo com a Raposa um contrato de 2 anos até o final de 2023 e o Guarani abriu mão, no caso desse vínculo, e manteve um percentual de uma eventual negociação aí do Gabriel Mesquita, mas acabou que ele não teve espaço aqui no Cruzeiro. O Gabriel Mesquita também, que tem a mesma idade, 24 anos, surgiu na base do Atlético Paranaense e vinha se destacando pelo Guarani. No caso, ele disputou 24 jogos pelo Guarani ano passado, em 2020 também com 23 partidas, e fez 3 jogos pelo Atlético Paranaense no time principal. Então, 2 jogadores aí que já teve passagens pelo Furacão. Eu acho o Gabriel Mesquita um bom goleiro, uma pena que nós não vimos ele atuando, né? Eu vejo que com a chegada no caso aí do Anderson, eu acho que o Gabriel Mesquita deve ser negociado ou emprestado. Não acho que seria difícil também, até porque é um bom goleiro, deve ter algumas outras equipes da Série B para a próxima temporada de olho aí no jogador. E eu acho que assim, na minha opinião, eu até não acharia ruim o Cruzeiro contar com o Rafael Cabral, que tem contrato até o final de 2025 com acesso à Série A, e deixar o Dennis como reserva imediato. Eu particularmente gosto muito do Dennis, ele que fez apenas 3 jogos nesse ano pelo Cruzeiro no estadual. Claramente um goleiro muito bom, que a longo prazo eu acredito bastante. E o Dennis ano que vem não vai ter mais idade para jogar na equipe sub-20. Então, vamos ver, né? Será que o Cruzeiro vai ficar com 3 goleiros? Não é um problema, até porque várias vezes, né, até nos jogos dentro de casa, é comum você ver o goleiro principal, o reserva e outro goleiro ainda, né, o 1, 2 e o 3. Então é muito comum isso. O Cruzeiro ficou muito tempo, né, com Fábio, Rafael Cabral, ou Fábio, Rafael e também, no caso, o Lucas França ali, que revezava nessa posição. O Gabriel Mesquita, que não teve oportunidades por conta do Rafael Cabral, que estava vendo uma fase excelente. O goleiro de 32 anos fez 51 partidas nesse ano, vindo lá do Reading, na Inglaterra. E só vai lembrar que nessas últimas rodadas, quem sabe aí o Gabriel Mesquita não tem alguma oportunidade, porque lembrando, o Rafael também está jogando muitos jogos com frequência, e você vê que o Pesolano tem dado, né, no caso, folga ali para alguns jogadores, depois de uma sequência muito grande como titular. Rafael Cabral jogou todos os jogos do Cruzeiro na Série B e ele tá com 2 cartões amarelos, tem mais de um turno, e ele não leva esse terceiro cartão, até mesmo para ver, né, o Gabriel Mesquita em ação, que eu acho que seria uma boa. Quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa história, se você concorda, discorda, e a chegada do goleiro Anderson, atleta que tem mais de 30 partidas aí pelo Atlético Paranaense, além também de boas passagens na base do Palmeiras, isso sem dúvidas conta bastante, também pelo Santa Cruz em 2019 e pelo Náutico em 2020 e também em